instalar a Liga e depois esses clubes ganhando muita força para modificar o calendário. É uma urgência, senão nem a Liga vai explorar o potencial completo do Campeonato Brasileiro se ela ainda precisar conviver num ano com um campeonato estadual de 15, 16 datas e perdendo o jogador em data FIFA, aquelas histórias que a gente está acostumado a ver. Ô, Grafa, o Fernando Diniz não tá nem aí, né? Vai com o time completo, promove a estreia do Marcelo. Ele acabou com um monte de problema que ele tinha pela frente hoje. Uma estreia que é sempre tensa de Libertadores, uma vitória fora de casa, começar jogando fora de casa, né? Com a torcida, né, do Sporting Cristal muito presente, muito ativa durante todo o jogo. Ele acaba com toda a ansiedade do torcedor do Fluminense por esse cara que está aqui, ó, do lado esquerdo, camisa 12, o Marcelo. Discutia-se muito, né, Grafa? Quando seria a estreia do Marcelo, se seria apressada ou não, se tinha necessidade de colocar já numa estreia de Libertadores, também mata esse problema. E o Marcelo mata junto dentro de campo, dando um baita de uma bola pro Arias no segundo gol do Cano. E o Fluminense começa muito bem e ganha moral pro estadual, né? O Fluminense, para muita gente, é revertido, né? Exatamente, virado um azarão pelo resultado do primeiro jogo. Mas agora a gente vê, no momento de meio de semana, um Fluminense que estreia bem na Libertadores e agora vai com uma confiança lá no alto para esse jogo contra o Flamengo no domingo. Vitória merecida, Grafa, do Fluminense? Verdade. Boa noite, Igor. Boa noite, Mansur, amigas e amigos do Troca de Passes. Eu ia abrir o programa falando do calendário brasileiro, né? Mas o Mansur resumiu bem. Me perdoe? Não, tranquilo, resumiu bem o que é essa data de Libertadores dos clubes brasileiros, né? Mas o Fluminense dá uma amostra aí que nem sempre priorizar um campeonato estadual é o melhor caminho. Eu queria até perguntar para o Mansur uma certa coisa. Será que talvez jogar Libertadores todo ano seguido, talvez não tire esse ímpeto das equipes, tanto de Flamengo, de Palmeiras, de escalar a equipe principal? O Fluminense fazia um tempo que não jogava a fase de grupo da Libertadores, né? Volta com o time principal. Será que esse monte de vagas na Libertadores, será que não tira um pouco a gana dos clubes de entrar com mais gana para jogar Libertadores? Que eu lembro quando eu jogava, era tão difícil jogar Libertadores, sim, que eram isso é verdade. Vagas. O Palmeiras esse ano está batendo o recorde do clube de participações seguidas. Você priorizava tanto que parece que, mais uma Libertadores para alguns clubes, não são para todos. Mas voltando para o Fluminense, eu acho que o Diniz hoje conseguiu dar uma ajustada na casa, estava bem bagunçada desde domingo, né? A estreia do Marcelo estreou bem, a equipe jogou bem, o Cano, fenômeno de marcar gols, o Marcelo estreou bem, parece que joga no Fluminense há longos, parece que nem foi pro Real Madrid, parece que estava aqui no Fluminense. Mas a gente vai debater muita coisa, mas o Fluminense para mim foi não surpresa assim, a melhor coisa dessa segunda noite de Libertadores dos Brasileiros. Foi a melhor coisa de assistir, né, moço? Vamos começar a tentar já desenhar para o torcedor. A gente ontem conversava sobre as possibilidades de escalação do Fluminense. A gente está vendo como ficou. Na verdade, a gente conversando ontem até concluiu que talvez essa fosse a forma que mudasse menos o jeito do Fluminense jogar, né? A gente não sabia que a gente não sabia que ia ter a ausência do David Braz, que sentiu pouco antes do jogo. O Felipe Melo entrou na zaga, teve algumas dificuldades de saída de bola, mas teve o Marcelo iniciando pela lateral, com o Alexander passando para o meio, formando o setor com o André e com o Ganso. Fundamental. Para mim, a grande notícia foi que o Fluminense foi encarar um jogo dessa importância com a cartilha dele embaixo do braço. O Fluminense foi lá tentar ser o Fluminense, mesmo num estádio cheio, como você destacou, contra um adversário que até para mim, em termos de nível, me surpreendeu um pouco, em termos de capacidade de competir, em relação ao que era o futebol peruano habitual. Historicamente na Libertadores. Né? E aí o Fluminense, por exemplo, a primeira chance do Fluminense, ela acontece com algo que é muito tradicional desse time. Arias atravessou, o Keno estava aberto, puxando a marcação para o lado, o Arias vem aqui, se junta, faz a jogada e o Cano tem a primeira chance. A segunda chance do Fluminense, que também é finalizada pelo Cano, acontece o oposto. É o Keno que está aqui junto. Você tem o Fluminense concentrando o jogo por esse lado. E, de novo, fazendo o que é a cartilha habitual desse Fluminense. E, a partir daí, surgiu a chance do Cano. O Fluminense teve, enquanto ele foi, no primeiro tempo, construindo a partir da sua forma habitual de jogar, o Fluminense foi melhor time. Acabou se vendo numa situação difícil, numa bola em que o Felipe Melo é desarmado, sai o primeiro gol do Sporting Cristal. O Fluminense aí tem uma instabilidade no jogo, né? O Cristal bloqueava muito o centro do campo, o Fluminense fazia a saída de bola, abrindo muito os seus defensores, fazendo o André
vir fazer essa saída aqui, mas o Cristal bloqueava justamente esse setor, por aqui. E o Fluminense tinha muita dificuldade em encontrar o passe. Aos poucos o time foi se estabelecendo de novo no jogo, encontrando a saída, e aí até construir. Terminou já o primeiro tempo melhor do que o Sport Cristal, até no segundo tempo encontrar a virada no gol do Arias, aliás, num passe espetacular do Marcelo. Né? Uma obra-prima, cara. A gente que estava aqui na ansiedade para ver o Marcelo em campo, é um prazer, cara, assistir o Marcelo em campo aqui no futebol brasileiro, né, disputando a Conmebol Libertadores. E a gente vai falar muito ainda de Fluminense hoje aqui no Troca, né? A gente vai ouvir o Fernando Diniz, né, numa vitória importante. Estava pilhado, do jeito de sempre, o Diniz, falando durante todo o primeiro tempo. O Fluminense fez um baita de um segundo tempo lá em Lima. O Cano, além dos gols, né, Grafa? Impressionante, né? Como joga o Cano, como produz, né? Como tem ações ofensivas durante toda a partida. Era para ter tido um pênalti em cima do Cano. Sem falar do oportunismo no primeiro gol, né? Impressionante. Que o Fluminense construía pelo chão, mas foi encontrar o gol de empate após um escanteio, uma ótima cabeçada do Nino, né? Uma baita de uma defesa do goleiro. O goleiro faz uma grande defesa e o Cano tem muito oportunismo. O Cano faz gol de tudo que é jeito, né? Faz gol de tudo que é jeito. Hoje até a média, né, de estreia em Libertadores, né? Nunca perdeu, né? Impressionante, assim. A gente vai falar mais desse Fluminense, Grafa. Vamos passar então